Beleza, pronto, galerinha. Então, só dando prosseguimento àquele nosso outro encontro que a gente teve, né, o nosso primeiro encontro, onde eu abordei basicamente as leis de Ohm, né, e fiz algumas das questões que haviam caído no Enem, que abordasse o tema, né. A gente vai dar prosseguimento num outro tema, que quase nós professores, enquanto professores, a gente não aborda, que é a questão dos equipamentos de medidas, né, equipamentos de medidas elétricas. Então, a gente vai ter um contato hoje, pelo menos nos simuladores, com voltímetro, amperímetro, e tem também o quilowatt-hora ou horímetro, né? Acho que quase nunca ninguém viu isso, mas é o nosso chamado relógio de luz. Toda casa tem um relógio de luz como esse, né? Onde o cara todo mês vem tirar uma medida, né? Para verificar qual foi o consumo que teve na residência, né? Ok? Então, vou abrir aqui um pouquinho tem a nossa lista, então 7 ou 8 questões, mas antes de fato iniciar o uso de fato da lista, vou falar um pouquinho sobre cada um desses equipamentos elétricos. Primeiro que a gente vai ver vai ser o amperímetro. Inclusive tem uma questão do Enem, como vocês podem ver aí, eu já disponibilizei a lista de exercício ontem, né? Tem a questão do Enem de 2020, que ele pede para que uma pessoa, na verdade, ele faz um caso quase que real, e isso acontece, já aconteceu comigo uma vez, havia fuga de corrente no meu carro, em que depois de um tempo a bateria, alguns dias que eu permaneci com o carro parado, a bateria estava completamente descarregada. Acontecia que havia uma fuga de corrente no circuito elétrico interno do carro, né? Então, esse é um exemplo de uma questão do Enem que é teoricamente contextualizada, né? É um problema mesmo que pode vir a acontecer, né? Então, vou só ler um pouco ela, depois vou lá para o nosso simulador e a gente vê um pouquinho da apresentação. Fiz uma pequena apresentação, acrescentei, na verdade, na apresentação anterior, essa parte de equipamentos elétricos de medida, tá? Então, vou ampliar aqui só um pouquinho mais, eu acho que fica até melhor de se ver, né? Então tá. Então, uma pessoa, que é a questão do Enem de 2020, né? Uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo fica descarregada após 5 dias de uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente, estava com o total de sua carga nominal, que é 60 ampere-hora. Na verdade, a única diferença que ocorreu no meu carro é porque a minha bateria não era de 60 ampere, era, se não me engano, era de 45, era 50 ampere. Não tenho bem certeza, tá? Mas não era de 60 ampere. Então, pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos dos veículos desligados, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. Então, aqui ele fala sobre um dos primeiros instrumentos de medida que iremos ver, né, que é o amperímetro, né? Esse amperímetro, como o próprio termo fala, ele mede a corrente elétrica dada em ampere, né? Isso no sistema internacional de unidades, é o ampere, daí amperímetro, tá bom? Então, qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada, né? Então, a gente vai ver uma coisa aqui, são 60 ampere-horas. 60 ampere-horas é a carga da bateria, é uma unidade medida para carga elétrica, ampere-hora. Isso significa dizer que ela pode fornecer 1 ampere de corrente elétrica durante 60 horas, tá? Ou então ela pode fornecer meio ampere ou 0,5 ampere em 120 horas, né? Daí você pode ver quanto de tempo ele vai ficar ligado. Só que o nosso problema, ele falou que ela ficou descarregada após 5 dias de uso, né? 5 dias de uso. 5 dias de uso, vamos ver aqui, 5 dias de uso. 5 dias de uso. 5 dias de uso vai dar um total de quantas horas? Lembrando que a carga da bateria, como ele está tratando aí na questão 1, ele está dando em ampere-hora. 5 dias de uso, cada dia são 24 horas. Então, se são 5 dias, são 5 vezes 24. 5 vezes 24 vai dar 120 horas. Então, após 120 horas, o carro ficou completamente descarregado. E a bateria ela consegue fornecer 60 amperes por horas, né? 60 horas de carga de bateria. Como ela foi ligada durante 120 horas,
Aí a pergunta é, como é que a gente pode determinar qual era a corrente de fuga desse veículo, tá? A gente vai vou deixar essa ideia aqui antes, mas vou falar agora um pouquinho sobre esse nosso amperímetro. Estou falando aqui de amperímetro mas o que de fato é esse amperímetro, né? Então vou botar aqui na parte que eu fiz uma apresentação bem rápida, bem simples, para a gente não ficar muito tempo, perder muito tempo aqui, né? E passar mais tempo no nosso simulador, no nosso laboratório virtual, tá bom? Então, falar um pouco desses instrumentos básicos de medições elétricas. O primeiro instrumento básico de medição elétrica que a gente está vendo é o amperímetro, como o próprio nome dele diz, né? Vai medir o ampere, ampere é a unidade de corrente elétrica, né? Esse amperímetro, ele é utilizado para medir correntes elétricas e ele sempre é ligado em série com o elemento cuja corrente a gente deseja medir. Aí hoje também a gente vai ver um pouquinho sobre esses tipos de ligação. A primeira ligação que inclusive a gente vai ver é a ligação em série, que eu já vou começar a abordar agora no nosso laboratório virtual. Então esse amperímetro, ele sempre deve aparecer ligado em série com o elemento que a gente deseja medir a corrente elétrica, né? Então, o condutor deverá ser aberto no ponto de inserção do nosso instrumento, tá bom? Então, vamos lá. O que seria isso, né? Então, aqui eu tenho um amperímetro. Esse amperímetro aqui, ele é um amperímetro analógico, tá? O que a questão da Enem está dizendo que é um amperímetro digital, tá bom? O que acontece é que esse aqui você vai ter que fazer uma leitura aqui a partir da escala, né? Lá no outro amperímetro digital ele já vai te dar o valor, tá bom? Acontece que eu tenho aqui uma carga sobre expressão. Eu quero verificar qual é a corrente elétrica que tem nessa carga aqui. Para isso, eu vou ter que abrir esse circuito, botar esse amperímetro ligado em série, né? Ou seja, antes ou logo após a carga, onde eu desejo medir, que a corrente que entra vai ser a mesma corrente que sai. Iremos ver isso também no princípio de conservação da carga mais à frente. Então, a corrente que entra vai ser a mesma corrente que sai. Então, tanto faz eu abrir aqui ou aqui, tá? Mas a ideia é que ele deve aparecer em série com o objeto ou dispositivo que eu quero medir a corrente elétrica, né, que está indo para ele, né? Então, eu estou vendo aqui que ele está sendo ligado em série, tá? Então, aqui é o símbolo que eu geralmente represento o amperímetro. O amperímetro geralmente é representado por um símbolo como esse. O A aqui para dizer que ele está medindo a amperagem. É muito comum se utilizar esse termo dentro da parte de informática, eletricidade, que seja. Quando a gente está falando em circuitos elétricos, é muito comum a gente falar o amperímetro ou medir a amperagem, né? Ou a quantidade de amperes que está passando para a corrente elétrica, no caso, que está indo para um determinado dispositivo, tá bom? Tudo bem? Então, vamos ver como é que seria isso no nosso dispositivo, no nosso laboratório virtual. Então, aqui a gente tem aquele nosso velho laboratório virtual. Vou deixar aqui o link para quem ainda não tem contato com esse laboratório virtual. Dá uma lida lá depois, né? Então, aqui o FET, né? Caso você esteja agora no computador, você pode até me acompanhar e produzir, e você mesmo montar esse circuito elétrico, tá? Então, ele está dizendo o seguinte, tenho lá uma bateria qualquer. A bateria do carro geralmente é de 12 volts, né? Eu posso até ajustar aqui, ó, para 12 volts. Vou ajustar aqui para deixar o mais fiel possível uma bateria de um carro, 12 volts. 12 volts. Aí eu tenho um elemento aqui que seja o meu circuito elétrico. Vou botar aqui um valor, porque eu já sei qual seria o valor da resistência elétrica que o circuito vai oferecer, só para dar o mesmo valor que a gente vai encontrar agora no nosso exercício, né? Do Enem de 2020. Então, aqui tem a bateria que está conectada ao circuito. Vou botar até um interruptor aqui. O interruptor poderia ser a chave de ignição do carro, né? Poderia ser a chave de ignição do carro. Quando você liga a chave de ignição, você liga o circuito, né? Só que eu quero saber a questão. Eu tenho aqui o voltímetro e eu tenho o meu amperímetro, né? Então, o amperímetro ele deve ser ligado em série com o dispositivo que eu quero medir. O que é ligar em série, né? Ligar um após o outro. Então, eu poderia ter deixado aqui ligado o tempo todo, né? Olha só. E aqui a chave de ignição do meu carro. Só que como eu quero medir qual é a corrente que vai passar pelo circuito, se tem alguma corrente de fuga, eu tenho que abrir o meu circuito, vou abrir o circuito e vou ligar em série com um amperímetro, um medidor de corrente, né?
posso utilizar dessa forma. A ideia é que eu estou ligando um após o outro, né? A questão é que esse circuito parece que está o tempo todo funcionando, tem uma corrente de fuga. E essa corrente de fuga, como a gente vai ver, vai ser o de 0,5 ampere. O que eu estou mostrando aqui para vocês é só a maneira como esse amperímetro deve ser ligado. Eu tive que abrir o circuito e ligar em série com o dispositivo. Ah, professor, não consigo enxergar que está em série aqui. Porque é muito comum, quando aparecer em série, aparecer dessa forma. Mas dá na mesma, tá? É um ligado após o outro, tá bom? Então, não tem muita aí diferença com relação à disposição do circuito, desde que você veja que um está ligado logo após o outro, né? Então, dá na mesma, tá bom? Tudo bem? Então, tá. Então, vou fazer aqui uma regrinha aqui de 3 simples para a gente voltar para a nossa questão e depois verificar como é que é o esquema correto da ligação, né? A primeira ideia é que após 5 dias de uso, ou seja, 120 horas, ele descarregou completamente. A bateria ela consegue fornecer 60 amperes em 1 hora. Porque 60 amperes, desculpa, 60 amperes em 1 hora, não é isso? Isso significa dizer que a carga dela é essa, né? A carga é igual a 60 ampere hora, ou seja, durante 1 hora ela consegue, desculpa, ela consegue fornecer 1 ampere, também poderia ser desse jeito, ela consegue fornecer 1 ampere durante 60 horas, tá bom? A pergunta é, quantos amperes ela pode fornecer durante 120 horas? Ok? Eu estou fazendo uma regra de 3 simples, né? Se é uma carga de 60 ampere horas, e, gente, eu tenho um pouquinho de dislexia, não sei se vocês viram, quem foi meu aluno sabe disso, eu tenho que olhar depois de novo para ver se eu esqueci alguma coisa, né? Então, a carga dela é 60 ampere hora, isso significa dizer que ela consegue fornecer 1 ampere durante 60 horas. A questão é que ela permanece 5 dias de uso, ou seja, 120 horas. Então, nessas 120 horas, ela vai fornecer quanto de corrente, né? Fazendo uma regra de 3 simples, né? Ampere, hora cai com hora, a resposta vai ficar em ampere, né? Então, faça aqui a propriedade dos meios pelos extremos, x vezes 60, né? Fica x vezes 60 é igual a 120 vezes 1 é 120. Então, daqui eu vou tirar que x vai ser igual a 100 e... Tá certo isso, gente? É x vezes 60, 1 ampere durante 60 horas. Então, isso mesmo, tá certo. Então, é 120 dividido por 60. X é igual a 2 amperes. Não, isso não está correto, não. Eu fiz essa minha regra de 3 aqui errada. Peraí, calma aí. Tem que dar o 0,5, tá bom? 1 ampere durante 60 horas, então... Meu Deus do céu, que regra de 3 mais tosca, gente. Desculpa, peço perdão, tá? O meu raciocínio aqui está até correto. A ideia é o seguinte, se ele fornece 60 amperes durante durante 1 hora, eu poderia ter feito isso. É o seguinte, se ela pode fornecer 60 amperes durante 1 hora, ela pode fornecer durante 60 horas 1 ampere, desde que o produto desse vezes esse dê quanto? Desde que o produto desse, vou utilizar esse raciocínio aqui, tá, Tony? Desde que o produto de um pelo outro, que é no caso de carga, né? 60 vezes 1 vai dar 60 ampere hora. Se eu fizer, ela pode, durante 60 horas, fornecer 1 ampere. Então, vai dar as minhas 60 ampere hora. Ou ela pode fornecer, durante 1 hora, uma carga muito alta, que é de 60 ampere. Dá na mesma. Ou então, ela pode simplesmente ficar ligada 120 horas e fornecer quanto para dar os 60 ampere? Ela pode ficar ligada fornecendo 0,5 ampere. Ou seja, vai dar no mesmo os 60 ampere hora de carga. Ah, professor, então isso significa dizer que ela poderia ficar ligada a 240 horas. Se ela ficar ligada a 240 horas para dar os 60 ampere aqui, ela deveria ficar ligada a quanto? Você pode ver que vai dar 0,25 ampere. Porque quando você pegar a calculadora aqui, ó, vou só falar uma coisa que geralmente acontece com bateria de celular. Se você pega os 240 e multiplica por 0,25, vai dar os mesmos 60 ampere hora que ela pode fornecer. Da mesma forma, ela poderia fornecer o quê? Ela poderia fornecer 30 ampere, por exemplo. Ela pode fornecer 30 ampere, se eu botar aqui, ó, em 2 horas. Então, ela pode fornecer 30 ampere de corrente elétrica durante 2 horas. Vai dar a mesma, vai dar os 60 ampere hora. Como ele falou, os 120 horas que são durante os 5 dias, né? Então, 120 ampere, 120 horas
a bateria deveria fornecer 0,5 ampere. Então, aí daria a carga dela total, que era os 60 ampere-hora, tá bom? Eu posso utilizar dessa forma esse raciocínio aqui, tá bom? Só queria dizer para vocês que a questão, em vez de 5 dias, poderia ter dado 10 dias. Para quem não sabe, 240 horas vai dar os 10 dias, né? Então, se ela tivesse falado 10 dias, qual era a corrente de fuga que ela teria, né? Com a carga de 60 amperes, né? Então, poderia utilizar dessa forma aqui, tá bom? Então, só para mostrar a relação que há entre a corrente, o tempo de funcionamento e aqui, no caso, a carga da bateria, tá bom? Então, Marcelo, oi, pode falar. a gente poderia fazer assim também, 120 horas vezes o A, vamos chamar de A, né, amperes, igual 60, aí Pode fazer fica, uma equaçãozinha. aí igual 60, aí passa o 120 dividindo, dá Sim, 0,5 sim, também. pode. É porque, na verdade, eu estou tentando utilizar aqui só uma abordagem, por quê? Porque a questão poderia ter dito outros dias. A ideia principal é que a carga que a bateria está fornecendo nada mais é que você pegar o valor da corrente e multiplicar pelo tempo de funcionamento do aparelho, entendeu? Então, aqui mostra que pode ser 60, ela pode fornecer 60 pé e uma hora ela já descarregar. Isso aqui ela descarregaria em uma hora se ela já estivesse fornecendo 60 ampere, ou então se ela estivesse fornecendo metade disso aqui, no caso, em vez de estar fornecendo os 60 ampere, como eu estou utilizando aqui de início, fornecesse 30. Aí ela só ia ter que funcionar durante 2 horas. O que eu estou querendo mostrar aqui é a relação que há entre a corrente e o tempo de funcionamento. Essa corrente e o tempo de funcionamento é a nossa carga. Por exemplo, eu comprei um celular, eu sempre, assim que eu comprei um iPhone, eu não saio mais de iPhone, só que eu não consigo dar um valor muito alto para um celular, né? O meu telefone é um SE 2020. Ele fornece uma carga, é o único defeito que eu encontro nele. Ele fornece uma carga de 1.850 miliampere-hora. Se eu tivesse comprado um celular, por exemplo, esses mais caros, XR, iPhone 10, a bateria, a carga que ela pode fornecer é muito maior do que os 1.850 miliampere-hora. Então, quando você for comprar um celular, né, por exemplo, se você usa muito ele, eu já não uso muito celular, não. Eu não fico muito em rede social. Então, para mim, quando eu olhei essa carga que a bateria do meu celular poderia fornecer, 1.850 miliampere-hora, ou seja, durante uma hora, se eu estivesse usando ele muito, que demandasse 1.850 miliamperes, já acabava a bateria, tá bom? Então, é muito comum hoje os celulares virem com mais do que o dobro disso aqui, às vezes, tá? Então, uma das coisas que a gente vai olhar é a questão da carga. Só que aqui, professor, aqui está em ampere-hora, aqui está em miliampere-hora. O milha aqui é só um sufixo, né, um prefixo, para 10 elevado a menos 3. Então, é 10 elevado a menos 3, por exemplo, ampere-hora, tá bom? Mas a questão é que quando você for comprar um celular, estiver preocupado se ele vai demorar para descarregar ou não, geralmente você vai olhar a carga da sua bateria. Se você olhar agora nos ajustes do seu celular e verificar a bateria, vai dar lá qual é a carga dela, tá bom? E geralmente é em ampere-hora. Só que aparece um prefixo aí que é de 10 elevado a menos 3, que é o miliampere-hora. Isso significa dizer o quê? Nesse meu caso aqui, o meu celular pode fornecer 1.850 miliampere ou 10 elevado a menos, pagar até aqui. E ainda estou aprendendo a usar, já tem um ano, vai fazer um ano que eu estou usando esse aplicativo, esse quadro branco, e ainda preciso me acostumar. 1.850 vezes 10 elevado a menos 3 ampere-hora. Ampere-hora. O que significa dizer? Que ele pode fornecer esse valor aqui durante uma hora, ou metade desse valor durante 2 horas, ou 4 vezes esse valor, ou 4 vezes menos esse valor em 4 horas, e por aí vai. A ideia é que eu tenho essa relação aqui, tá bom? Mas vamos voltar lá para o nosso. Espero que vocês tenham entendido qual é a relação da carga de uma bateria ou a carga de um celular. Eu ia fazer uma regra de 3 de início, mas na verdade a gente tenta. Isso não é mal só de vocês, alunos, não, viu, gente? Até nós, professores, a gente tenta até simplificar as coisas ao máximo e sair por regra de 3, mas às vezes não é bem assim, tá bom? Então, aqui eu só queria mostrar mesmo essa relação. Voltando lá para a nossa resposta lá do nosso aplicativo, né? Então, 120, 60 horas, 60 ampere-horas, no caso, se for 120 horas, né, vai fornecer 0,5 ampere. Então, olha só lá das questões. Vamos ver em qual dessas questões aqui está o circuito do veículo, é o que eu quero medir, né? O circuito do veículo. O amperímetro, como é um amperímetro, ele tem que aparecer ligado em série, né? Eu vou ter que abrir o circuito bem aqui
e botar ele, né? Nota que nesse caso aqui, o amperímetro, ele não está em série com o circuito do veículo. Não tem nenhum momento que eu abri aqui o circuito e liguei ele em série. Vamos ver, então a letra A não seria. Vamos ver a letra B? Aqui a letra B, nota o amperímetro. O amperímetro aqui é como se eu tivesse aberto o circuito no ponto e ligado ele em série. A resposta correta aqui vai ser a letra B. Mas vamos olhar as outras aqui. Eu noto aqui o circuito do veículo. Em nenhum momento eu cortei aqui o circuito e botei o amperímetro, né? Aqui mostra o amperímetro também, né? Ligado corretamente, só que olha só, aqui está indicando que está fornecendo 12 amperes, né? 12 amperes não é o valor que o carro vai fornecer. Aí eu poderia até fazer uma brincadeira, né? Ele vai fornecer 12 amperes. Quanto tempo de hora vai permanecer, né? Para dar os nossos 60 ampere-hora, né? Eita, ficou fora aqui. Então, se ele fornecesse 12 amperes aqui, né? Quanto tempo ele ia ficar ligado em horas para ter os 60 ampere-hora, né? A gente sabe que 12 vezes que número vai dar os 60, né? Vai ser 5, né? Então, em 5 horas ele ia fornecer os 12 amperes. Ou seja, se estivesse fornecendo 12 amperes, em 5 horas o carro já descarregaria todinho os 60 amperes. Ok? Então, aqui tá ligado corretamente o perímetro, mas aqui, pelo menos, a leitura não está. Ok? Já nesse outro caso aqui, eu noto que em nenhum momento foi cortado o circuito, né? O circuito do carro continua aqui e não foi ligado o amperímetro em série. Tudo bem? Alguma dúvida aí, turma? Alguma dúvida? Repete essa última, por favor. Repito sim, com certeza. Olha só. Nesse caso, você fala essa relação aqui, que é a dos 60 ampere-horas? Não, a última alternativa, a letra E. A letra E, nota o seguinte, está aqui o meu circuito do carro, ó. Tá ligado aqui e tá ligado aqui. Em nenhum momento eu cortei o circuito e liguei o amperímetro em série. Na verdade, esse amperímetro aqui está ligado numa coisa chamada paralelo, que a gente vai ver agora com o voltímetro. Quem vai ser ligado em paralelo com o circuito, geralmente é o voltímetro, tá bom? Aqui, tá bom? Aqui, em nenhum momento você nota que foi cortado o circuito e foi posto um amperímetro, como é o caso aqui, tá vendo? Olha a diferença que há entre esses dois casos. Em nenhum momento eu cortei o circuito aqui e botei um amperímetro, como mostra o item B e o item D. A questão do item D é porque o valor está errado, né? Foi da bateria diretamente para o circuito, não é isso? Isso. Você liga em série, eu quero determinar qual é a corrente que vem aqui, ó. Entendi. Bom, a gente você vai ver que tem outras questões aqui que vai ficar fácil de a gente interpretar, tá bom? Tem mais uma questão aqui de amperímetro, ó, dos instrumentos de medida, a gente vai ver agora, tá bom? Mas antes de ver esses instrumentos de medida, eu vou falar um pouquinho sobre o voltímetro agora, tá? Então, o nosso outro instrumento de medida. Temos o amperímetro, que ele deve abrir o circuito no ponto onde a gente quer medir a corrente, né? Já o outro instrumento, isso aqui é só para mostrar que existe o alicate amperímetro, que às vezes você não precisa cortar o circuito. Esse aqui já é um outro tipo de amperímetro, tá? Ele mede a corrente a partir do campo magnético criado nesse fio aqui, ó. Tá bom? É utilizado quando a interrupção do circuito é impraticável, capaz de medir a corrente pelo campo magnético que produz ao passar pelo condutor. Então, essa aqui é uma forma bem mais interessante você medir a corrente sem ter que, de fato, abrir o circuito no ponto onde você quer fazer a leitura, tá bom? Chamado alicate amperímetro. Agora, o nosso outro instrumento de medida vai ser o voltímetro. Ele vai ser utilizado para medir tensões. Lembrando que tensão é sinônimo de DDP, ou diferença de potencial, ou ainda voltagem, tá bom? Daí vem o termo voltímetro, tá bom? Voltímetro para medir a voltagem, tá bom? Que são sinônimos de tensão elétrica. E ele, diferentemente do amperímetro, ele deve ser ligado em paralelo com o elemento cuja tensão deseja-se determinar. Então, vamos ver como é que esse voltímetro ele é ligado, né? Então, nota, nesse caso aqui, para quem tinha ligado o microfone e ter falado aí comigo, nota que dessa vez eu não estou precisando cortar o circuito, eu ligo ele em paralelo com o valor da carga, com o valor da tensão que eu quero medir na carga. Então, tem uma carga aqui, eu quero medir qual é a tensão que há nos extremos dela.
Então, eu ligo o voltímetro dessa forma. Essa forma de ligação aqui que a gente chama é ligação em paralelo. E está aqui o nosso símbolo do voltímetro, tá bom? Então, aqui ele vai medir, ele vai mostrar a tensão a ser, a tensão que há entre os extremos aqui da associação. Vamos lá para o nosso simulador, né? Fica mais fácil com o simulador, com certeza. Olha lá o nosso simulador. Então, está aqui o amperímetro, está ligado em série. Vamos pegar agora o voltímetro. Eu quero medir qual é a tensão aqui nos extremos dessa carga. Então, eu venho aqui com o meu voltímetro, não preciso abrir o circuito, né? E, ó, meço o valor da tensão. E ele está indicando que a tensão aqui é a mesma tensão da bateria, que é a bateria de 12 volts, né? Vendo que não vai ter nenhum outro divisor de tensão aqui, só é ele, né? Então, a tensão aqui nos extremos dele é os 12 volts, tá bom? Poderia medir até a tensão aqui nos extremos da bateria, não teria problema nenhum. Pego aqui, boto aqui, meço qual é a tensão nesse ponto aqui da bateria, mostrando que eu não preciso interromper o circuito em ponto nenhum e eu ligo ele em paralelo. Diferentemente daqui do nosso amperímetro, que ele tem que ser ligado em série, eu tenho que interromper o meu circuito e pôr ele, tá bom? Diferentemente do alicate amperímetro, tá? Mas isso é uma outra aplicação, tá? Aplicação mais industrial em si, tá bom? Alguma dúvida aqui com relação a como é que eu vou ligar o voltímetro nesse simulador? Se não, vamos para as questões do Enem. Olha só, vamos ver essa questão aqui do Enem de 2013. Vou até botar tudo só para uma página. Ele fala de um... Deixa eu formatar aqui. Não está aparecendo. Ficou um pouquinho ruim aqui, deixa eu afastar mais para cá. Uma questão aqui de formatação aqui, turma, dá para ver, conseguir enxergar aqui tudo. Pronto. Eu faço isso mais para cá. Vem para cá. Pronto, agora acho que dá para enxergar tudo, né? Deixa eu ver aqui daqui. A letra E foi bem para cá. Tudo bem, tem nada não. Então, olha só. Um eletricista analisa o diagrama... Vou botar sem borda mesmo aqui. Peraí. Vai travar, não. Um eletricista analisa o diagrama de uma instalação elétrica residencial para planejar medições de tensão e corrente em uma cozinha. Então, ele precisa medir a tensão e a cozinha. Então, possivelmente, ele vai fazer uso, como mostra aqui, do voltímetro e do amperímetro, né? Então, nesse ambiente existe uma geladeira, G, uma tomada T e uma lâmpada L, né? Geladeira, aqui está a geladeira, aqui está a tomada e está aqui a lâmpada, né? O eletricista deseja medir a tensão elétrica aplicada à geladeira. A corrente total aqui do circuito, no caso, e a corrente da lâmpada, né? Então, eu poderia muito bem fazer, por exemplo, um circuito como esse aqui no PHET, né? Eu vou fazer aqui o seguinte, pegar aqui como se fosse uma geladeira qualquer, aqui é minha geladeira, representada simplesmente com um resistor, aqui está a lâmpada, não, vou botar uma lâmpada mesmo, aqui está a lâmpada, e há também uma tomada. Deixa eu ver. A tomada, pior que não tem uma tomada aqui, eu acho. Tá. Tomada qualquer, eu vou botar aqui um objeto e um interruptor. Interruptor que seria o caso da tomada, né? Pronto. Vou botar aqui. Eu amo esse aplicativo que dá para montar o circuito basicamente que você quer, principalmente no entendimento de todo mundo. Ajuda bastante. Então tá, estou montando aqui meu circuito. O circuito pode ser considerado circuito elétrico residencial. Aí eu quero medir a voltagem na geladeira e a corrente na lâmpada. Claro que ela tem uma fonte de tensão, né? São ligados a uma fonte de tensão. Vou botar aqui uma bateria para dizer que é a minha fonte de tensão.
Pronto. Aí eu quero o seguinte, eu quero medir qual é a tensão aqui, né, na geladeira, que na questão mostra aqui, né, que aqui é a... Por favor, aqui. Por favor, aqui. Vou fechar e vou abrir de novo esse aplicativo aqui. Pronto. Aí veio lá com aquela parte lá que tá... Mas dá para enxergar, tá bom? Então, qual é o esquema mais correto de usar o voltímetro para medir no caso, a tensão na geladeira, a corrente na lâmpada e a corrente total? Bom, olha só, turma. Para eu medir a voltagem aqui, primeiro que eu vou ter que utilizar o voltímetro ligado em quê? Em paralelo, né? Então, o voltímetro vai ter que aparecer aqui em paralelo. Então, é o mais simples que tem, tá bom? Então, a gente já vai, por exemplo, lá para a questão e ver qual deles eu já poderia eliminar. Eu já poderia eliminar a letra A, porque eu mostro o voltímetro ligado em série, não sei se vocês conseguem notar, o voltímetro está ligado em série, né? Tá, eu abri o circuito aqui e tive que pôr o voltímetro. Isso aqui, no caso, seria o amperímetro lugar, né? Lugar do amperímetro. E aí teria medindo a corrente na geladeira, mas não é isso que ele pede. A letra B também eu já não iria, porque, de novo, é como se eu tivesse aberto o circuito nesse ponto bem aqui, como se tivesse aberto o circuito nesse ponto bem aqui, e não é o caso, isso é para amperímetro. Aí eu noto que a letra C, na letra C mostra aqui o voltímetro corretamente ligado para medir a tensão na geladeira, né? Só que quando eu vou olhar para a lâmpada, na lâmpada, se eu quero medir a corrente na lâmpada aqui, eu teria que interromper o circuito aqui em cima ou aqui embaixo e ligar o amperímetro. Então, nesse caso aqui, o amperímetro, da mesma forma como o voltímetro, está ligado em série, em paralelo, né? Então, já não iria nessa questão aqui. Então, por eliminação, eliminaria a letra A, já eliminaria a letra B. Olha só, aí ficaria com quem? Ficaria com a letra D e a letra E, né? Então, vamos lá para a nossa letra D, né? Aqui eu tenho o voltímetro ligado corretamente, tenho o amperímetro ligado corretamente aqui para medir a corrente da lâmpada, mas quando eu olho para cá, olha só o amperímetro como é que está. O amperímetro, para eu medir a corrente total no circuito, eu deveria abrir o circuito bem aqui embaixo ou aqui em cima e ligar o amperímetro. Aí sim, porque o amperímetro ligado desse jeito, ele está ligado em paralelo. Ele está ligado em paralelo com os demais aqui. E não pode, né? O amperímetro você tem que cortar o circuito, né? Abrir o circuito e ligar ele em série com os demais. Então, a única resposta correta seria a letra A. Inclusive, eu posso mostrar bem aqui, ó. Olha só como é que seria se eu abrisse meu circuito bem aqui. Olha o que ia acontecer se eu ligasse o amperímetro do jeito que mostra lá naquele item lá. Vou até cortar aqui, vou botar um amperímetro bem aqui, ó. Olha o que ia dar, gente. Ia dar um curto-circuito. O amperímetro na letra D aparece assim, ó. Olha o que ia acontecer. Ia dar um curto-circuito, porque não é dessa maneira que o amperímetro deve ser ligado. O amperímetro ele possui uma resistência muito baixa. Então, não é a maneira correta de ligar o amperímetro. Para medir a corrente de fato do meu circuito, eu abro lá em cima ou interrompo o circuito aqui embaixo, que é o que eu vou fazer, e ponho o meu amperímetro. Tá bom? Aí eu vou medir de fato a carga total no circuito. A carga total aqui no circuito está medindo 1,8 ampere, tá bom? Aí, para eu medir a corrente aqui na lâmpada, eu vou abrir aqui o circuito, vou ligar uma amperímetro em série com ela. Aí sim eu posso medir, de fato, a corrente. Olha lá, está dizendo que a corrente na lâmpada aqui está sendo de 0,9. Tudo bem? Alguma dúvida aí com relação a como se ligar o voltímetro e o amperímetro? E por que a resposta da letra, da sexta questão aqui é a letra E? Alguma dúvida, turma? Se tiver, fala aí no chat. Alguém liga o microfone. Não, eu entendi. É porque eu pensei, mas depois que eu vi o circuito, aí eu mudei de ideia. Eu pensei que o amperímetro, ele no divisor de corrente, né? Ele seria em paralelo, no caso do divisor de corrente. Ou seja, toda a instalação em paralelo, né? Sim. Aí eu pensava que ele seria em paralelo, mas pelo Não, que eu não. vi O amperímetro na simulação, é em série. Entendi. Tá bom?
Então, beleza, vamos voltar para mais uma outra questão aqui, né? Então, a gente tem a questão, uma outra questão aqui, ó, questão, de novo, falando sobre eletricista. Essa aqui, se eu não me engano, foi de 2013, essa aqui 2012 e 2010. Essa que eu esqueci de botar o ano, mas essa aqui é de 2012, tá? Então, fala de novo sobre um eletricista, né? Um eletricista precisa medir a resistência elétrica de uma lâmpada. Ele dispõe de uma pilha e de uma lâmpada L, de uns fios e dois aparelhos, né? Um voltímetro para medir a diferença de potencial entre dois pontos e um amperímetro para medir a corrente elétrica, né? Só que, nota, ele está querendo medir quem? A resistência elétrica da lâmpada, né? Então, o que ele faz, né? Gente, isso aqui nada mais é que uma revisão da segunda lei de Ohm, né? Então, vamos lá, como é que vai ser, ele vai montar esse nosso circuito. O circuito elétrico montado pelo eletricista para medir a resistência poxa, mas como é que ele vai medir a resistência elétrica com um voltímetro e um amperímetro? Tá bem aqui. Vou fazer o seguinte, vamos imaginar aqui que eu tenho um resistor, não sei qual é o valor desse resistor aqui. Eu pego uma pilha, vou montar de acordo com o que está lá o PHT, né? A pilha aparece em cima, o resistor aparece embaixo. Bom, para eu medir, de fato, a resistência elétrica, eu preciso da primeira lei de Ohm. Não sei se vocês lembram, qual é a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm diz que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, não é isso? Isso é a nossa primeira lei de Ohm. Acontece que se eu tiver a tensão e tiver a corrente, eu determino de fato a resistência. A resistência fica determinada pegando o valor da tensão e dividindo pela corrente. Então, a tensão eu vou medir pelo nosso voltímetro, né? E a corrente a gente vai medir pelo nosso amperímetro, né? Ok? Uma vez que eu tenho a medida da tensão e da corrente, eu determino qual é o valor da resistência. Aí a grande questão é, como é que eu vou ligar o voltímetro, como é que eu ligo o amperímetro para determinar essas coisas, para eu ter uma medida depois indireta da resistência elétrica, né? Porque tem o multímetro, ele mede o valor da resistência, não precisa disso, né? Então, eu estou aqui. Como é que eu vou ligar o amperímetro? Eu já sei que o amperímetro tem que ser ligado em série. Aí tá, tem que ligar em série. Vocês agora vão me dizer qual é o valor aí da resistência elétrica, né? Vou botar aqui primeiro aqui, deixa eu ver, um valor aqui, pior que eu já até passei, né? Vou botar aqui uma tensão de 20 volts. volts. Vou ligar aqui agora no amperímetro. O amperímetro está indicando 2 amperes, né? Aí eu venho agora com o nosso voltímetro, né? Nosso voltímetro vai indicar que a tensão nela, claro, vai ser a tensão da bateria, 20 volts. Então, a pergunta é, qual é a medida da resistência aqui, né? A resistência ficaria facilmente determinada pela tensão e pela corrente. Então, você iria só utilizar lá uma equaçãozinha simples, né? A primeira lei de Ohm diz que a resistência pode ser determinada, né? Utilizando a primeira lei de Ohm, o I está multiplicando, eu passo ele para o outro lado dividindo, então eu tenho que a resistência é o valor da tensão que o voltímetro me deu, que é de 20, pela corrente, que é de 2 amperes, né? Então, aí 20 dividido por 2 vai dar os 10, né? Unidade de resistência é o ohm. E, de fato, se você for lá no PHET, lá no meu simulador, e pedir para ele mostrar o valor, vai dar os 10 ohms, né? Ok? Então, eu estou medindo indiretamente o valor aqui dessa resistência. Então, qual é lá no nosso... das nossas opções, qual, de fato, vai ser mais corretamente empregado, né? Letra A. Será que seria a letra A? Aqui mostra a lâmpada, né? Ligada na pilha. Olha, só que olha o amperímetro aqui. O amperímetro aparece ligado em paralelo, assim como o voltímetro. Não iria para a letra A, né? Eu noto aqui a nossa lâmpada ligada em série com o amperímetro. Beleza. Mas olha o voltímetro aqui. O voltímetro está ligado em série com o amperímetro e a lâmpada, né? Então já não iria para essa parte aqui. Também a letra B já não iria. Aqui estaria correto se, ao invés do voltímetro, tivesse um amperímetro, né?
Então, se aqui tivesse um amperímetro, aqui o voltímetro, aqui seria a resposta, de fato, correta, né? Na verdade, eu acho que eu copiei as duas, não sei se vocês viram, na hora de formatar, eu botei as duas questões, né? Estão vendo? São iguais. Na verdade, uma aqui era para ser o... Vou até pegar essa questão aqui. Uma era para ser... Aqui era para ser, se eu não me engano, a letra C ou a letra D. Aqui era para aparecer o amperímetro. Peraí. Aqui era para aparecer o amperímetro. Vou até pegar na internet agora, tá, gente? E aqui era para aparecer o nosso voltímetro, tá? É porque eu acabei copiando, na hora de formatar, eu acabei copiando a mesma coisa para cá, tá? Que eu copiei as imagens e me esqueci de ver que tinha uma imagem a outra, tá? Mas aí aqui teria que ser o amperímetro, aqui teria o voltímetro. Vou até pegar lá a questão que tem na prova mesmo aqui na internet, para vocês terem uma ideia, né? Como eu copiei errado. Pessoal. Deixa eu ver, essa prova aqui foi... Acho que foi do Enem aqui. Só para vocês verem que nas ideias aí, nas questões anteriores aparece a opção que eu te falei, né? Das imagens aqui, ó. Deixa eu ver se é nessas imagens que aparece. Tá bem aqui, ó. Então, tem aqui o voltímetro, olha só, a letra C, a letra D que aparecia o voltímetro, né? Vou até botar aqui a parte correta, tá? Na imagem. Ô, senhor, nem me ativo. Tá aqui. Aqui a imagem, cadê a imagem? Deixa eu ver. Aqui, a letra C. Deu para entender qual foi o meu erro? Agora não copiou. Peraí. Paint. Peraí, deu para entender que eu dupliquei a imagem e eu acabei cortando a parte correta? Deu para entender, não deu? Foi o meu erro? Sim, perfeitamente acontece. Acontece nas melhores famílias, né? De fato. Deixa eu ver aqui, ampliar aqui, já vou corrigir, né? Diz que errar humano, mas permanecer no erro que não pode, né? Então, só copiar e cortar aqui. Botar aqui na letra C. Pronto. Aqui é, de fato, a resposta correta, né? Eu tinha duplicado, nem tinha notado. Tá bom. Beleza. Então, aqui estaria a parte, de fato, correta, né? O amperímetro ligado em série com a lâmpada, né? Onde eu desejo medir. E aqui o voltímetro ligado em paralelo, né? Para eu medir, de fato, a tensão que há na lâmpada, né? Como mostra aqui o nosso simulador aqui. Deixa eu ver aqui, apagar aqui. Então, tanto faz eu botar aqui, nos extremos aqui, vai dar a mesma coisa. Ó. Tá bom? Os 20 volts. Alguma dúvida aí, turma? Não sei se vocês notaram, mas quando cai qualquer questão de instrumento de medida, é muito simples. É só você saber de que maneira cada um desses instrumentos deve ser ligado. Cair uma questão dessa, turma, no Enem, que seja, é fácil, não pode errar. Agora não pode errar, tá bom? Vamos para uma outra parte aqui, Enem 2015, também falando de circuito elétrico. Aqui já é um pouco mais diferente, porque fala de como é que a gente deve ligar interruptor e lâmpada, né? Aqui vai falar sobre uma forma de ligação, que é a ligação em paralelo. Deixa eu ver se assim, antes tem alguma outra questão. Falta eu falar um pouco antes do último medidor de energia, ou o último medidor elétrico, que a gente utiliza na nossa casa, antes de fato de falar sobre formas de ligação em série e paralelo, tá? O outro instrumento básico de medida é o quilowatt-horímetro. É o nosso famoso relógio de luz, tá bom? É o nosso famoso relógio de luz. Todo mundo aí na casa tem um relógio de luz. Já vi muita gente fazendo gambiarra, botando 1 litro d'água sobre o relógio de luz, porque disse que ia frear um pouco essa questão do consumo aí, tá? Um bocado de coisa do tipo, tá bom? É utilizado para medição de energia ativa ou consumo das instalações elétricas, residenciais ou industriais, que seja, né? Atualmente, os concessionários de energia utilizam medidores digitais, tá bom? Já informa qual é o valor do consumo mensal da pessoa, ele tem a leitura anterior, pega a leitura agora e já dá com base nessa diferença entre a leitura anterior e a nova leitura, tem o consumo, né? Mas ainda é muito comum ainda alguns medidores analógicos. Lá de casa ainda, por exemplo, acho que se não me engano é analógico, ou não sei se teve que modificar, mas até onde eu sabia era analógico, tá bom?
Aqui é o exemplo dos medidores digitais, né? Já mostra aqui o valor do consumo, né? Tá bom? Aqui é o chamado nosso relógio de luz, tem a medida direta, tá? Como é que uma questão como essa, falando sobre quilowatt-horímetro, pode cair no Enem? Antes de a gente falar sobre como uma questão dessa pode vir a cair no Enem, é interessante a gente entender com base em que o consumo de uma casa ou de qualquer que seja a instalação elétrica, sendo residencial ou industrial, como é que a gente pode determinar esse consumo, como é que esse consumo é determinado, né? Então, o consumo de energia elétrica vai representar a quantidade de energia consumida ou utilizada por uma residência, por exemplo, né? Ela é medida em quilowatt-hora. Aí significa, né, o kWh, né, o quilowatt-hora, né? Embora possa parecer um pouco estranho, né, que watt-hora seja unidade de energia, de início pode parecer, né, mas isso aqui é uma unidade de energia, né? O K aqui é só prefixo para 1000, ou 10 elevado a 3, né? Tá bom? Recorde que watt é a unidade de potência e hora, o watt é a unidade de potência, né? Quem for comprar aí qualquer coisa sabe que vai estar preocupado com a potência do aparelho e a potência vai estar em watts, né? E o H é de hora, né? Nossa, sou horrível para escrever nesse negócio aqui, tá? E hora, né? E o produto, potência vezes tempo, vai resultar na energia de fato consumida. Ou seja, a energia consumida aí por um equipamento, qualquer que seja, nada mais é que você pegar o valor da potência elétrica dele e multiplicar, no caso, pelo tempo. Esse tempo aqui é o tempo de funcionamento dele. Tempo de funcionamento. Tá bom? Então, só para desencargo aí de consciência, né? Assim, o watt-hora representa o produto da potência pelo tempo, né? E 1 kWh é 1000 watt-horas. A quantidade de energia que você utiliza em casa depende, então, desses dois fatores básicos, né? A potência dos aparelhos e o tempo de funcionamento. E os dois são igualmente importantes, né? Os dois fatores, ao contrário do que se imagina, né? Como estou mencionando, são igualmente importantes, né? Quando se pensa o custo a pagar pela energia elétrica utilizada, tá bom? Então, exemplo, um aparelho de baixa potência, mas que funciona durante muito tempo diariamente, pode gastar tanto ou mais energia que um aparelho de maior potência que funciona durante pouco tempo. Aí, uma vez, uma aluna perguntou, professor, se eu deixo um carregador na tomada, ou se eu deixo a TV, de fato, ligada na tomada, ou qualquer que seja o equipamento, diretamente na tomada, mas não sei se vocês notam, mas tem um LEDzinho, por mais que o consumo dele seja baixo, mas ele é alimentado por um circuito. Ele consome ainda assim um pouco de energia. Então, mas só que se você notar bem, ele fica ligado o mês todinho. Quando você parar para pensar, um aparelho, mesmo que de baixa potência, estando em stand-by, ele vai consumir uma certa quantidade de energia, e ligado no mês, vários equipamentos ligados em stand-by no decorrer do mês, vai fornecer um custo, vai ter um certo custo, entendeu? Eu mesmo, eu tenho o costume de deixar o meu carregador do celular na tomada, e ele tem um LEDzinho, por mais que o LED consuma pouco, o circuito em si consuma pouco, mas quer queira ou não, no final do mês pode representar alguma coisa pequena, mas pode representar. Talvez não afete nem tanto o bolso, mas por uma questão de consciência ambiental, né, é interessante. Ainda mais agora a gente correndo risco devido à estiagem, né, sofrer apagões, coisa que a gente faz muito tempo, acho que grande parte de vocês nunca viveram, tá bom? Então, só um pouco disso, né? Então, o valor indicado na conta aí como consumo de energia elétrica vai representar, na verdade, o somatório do produto da potência de cada aparelho pelo tempo de funcionamento entre uma medida e outra, né? E um dos maiores vilões aí, não aqui no Nordeste, né? No Nordeste não é muito comum as pessoas tomarem banho quente, né? Mas um dos maiores vilões numa conta de energia, sem dúvida nenhuma, é o chuveiro elétrico. Ainda mais aqueles que adoram passar um bom tempo no chuveiro, né? Mas vamos ver aqui como é que uma questão como essa de consumo foi parar no Enem, né? Então, vou botar aqui para outra página. Então, a energia elétrica consumida nas residências é medida em quilowatt-hora, aquilo que a apresentação já havia dito, né? Por meio de um relógio medidor de consumo, nosso famoso relógio de luz, né? Nesse relógio, da direita para a esquerda, tem-se os ponteiros da unidade da dezena, da direita para a esquerda, né? Da direita para a esquerda tem os ponteiros da dezena, centena e do milhar, né? Unidade,
dezena, centena e o milhar, né? Da esquerda para a direita. Ok, da direita para a esquerda, desculpa, tá? Vamos tá aqui. Se o ponteiro estiver entre dois números, considera-se o último número ultrapassado pelo ponteiro. Suponha que as medidas indicadas nos esquemas seguintes tenham sido feitas em uma cidade em que o preço do quilowatt-hora fosse de 20 centavos, né? Vou pegar aqui. Acho que acho que vocês não conseguem ver. Eu vou tentar ver se eu amplio aqui no nosso. Vamos ver. Vou ampliar aqui no quadro aqui para gente só para mostrar para vocês uma coisa. Olha só. Onde é que vai estar a unidade, dezena e centena, né? Então, lendo mais uma vez aqui, só para não cometer erro, nesse relógio da direita para a esquerda tem-se os ponteiros da unidade, da dezena, da centena e do milhar. Da direita para a esquerda. Então, vamos lá. Da direita aqui para a esquerda, né? Então, temos a unidade, a dezena, a centena e o milhar, né? Milhar, centena, dezena, né? E unidade. Ok? Vamos ver qual é a medida que deu aqui. Ele disse que quando o ponteiro está... na questão ele diz que quando o ponteiro... Considera-se o último número ultrapassado pelo ponteiro. Se o ponteiro estiver entre dois números. A gente está vendo aqui nesse nosso quadro que o primeiro ponteiro está entre dois números aqui, né? Então, considera-se o primeiro número ultrapassado. Então, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, aqui vai de 0, 1, 2, 3, né? Então, como ele está entre o 2 e o 3, considera-se o último número ultrapassado. Então, na minha leitura, mostra a primeira milhar é 2, né? Já nesse outro caso aqui, nota que vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só, ele ultrapassou o 7, mas ainda não chegou no 8, né? Então, eu vou considerar, então, o quê? Vou considerar o 7, né? Ok? Não sei se vocês estão vendo, tem uma hora que ele vai no sentido horário, vai sentido anti-horário, e tem hora que vai no sentido horário. Então, um dos detalhes dessa questão que eu vi muita gente errar foi justamente isso, tá bom? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está entre o 7 e o 8, né? Então, eu vou considerar o primeiro ultrapassado, que é o 7. Agora, vamos lá para o caso das dezenas. É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui está no 8, né? Vou botar aqui o 8, né? Isso aqui é a leitura atual, né? Lembrando, estou fazendo leitura atual. Ok? Agora aqui está indo 0, 1, 2, 3. Parou bem aqui no 3. Então, o consumo dela aqui mostrava 2.783 watt-hora. Está em watt ou quilowatt-hora? Deixa eu ver. Está em watt-hora, né? Ok? Aqui tá, não está em watt, não está em quilowatt-hora, está só em watt-hora. Ok? Está em watt-hora. Só que essa aqui é a leitura atual. Mas vamos ver como é que era a leitura do mês passado. Estava 0, 1, 2, estava no 2. Aqui ela estava 0, 1, 2, 3, 4, 5, estava no 5, né? Tá entre o 5 e o 6, a gente considera o primeiro número ultrapassado, que é o 5. Aí aqui ela aparece 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Está entre o 6 e o 7, vou considerar o 6. E aqui ela está entre quem? 0, 1, 2, 3, está entre 3 e o 4, então é 3, né? 3 watt-hora. Então, essa aqui é a leitura do mês passado, aqui é a leitura do mês atual. Então, como é que eu faço para ter o consumo de fato no mês? Eu pego o mês atual, né? 2.783, e vou subtrair dele o 2.563, para ver qual de fato foi o consumo, né? Mensal, não é isso? Tem a leitura atual, tem a leitura do mês passado, vou ver qual é o consumo. 3 menos 3 dá 0. 8 menos 6 dá 2. 7 menos 5 dá 2. 2 menos 2 dá 0. Então, o consumo dela foi de 220 watt-hora no mês, né? Então, ela estava com 2.563
563 watt-horas, houve um consumo no mês que foi para 2.783. Isso representa um consumo de 220 watt-horas, ok? Então tá, a gente tem aqui o nosso quilowatt-horímetro. Aí o que a questão pede? Bom, suponha que as medidas indicadas no esquema seguinte tenham sido feitas em uma cidade em que o preço do quilowatt-hora é 0,20 centavos, né? O valor a ser pago pelo consumo de energia elétrica registrado foi de quanto? Ah, tá em quilowatt-hora, desculpa, viu, gente? Tá em quilowatt-hora. Então, esse aqui não é só watt-hora, não, é quilowatt-hora mesmo, tá? Quilowatt-horas mesmo, tá? Tá lá, ó, questão, um pouco mais de atenção, tá em quilo, né? Não é só em watt-hora, não. É quilowatt-hora. E 1 quilowatt-hora corresponde a 20 centavos. Agora sim posso sair para uma regra de 3, né? 1 quilowatt-hora custa quanto? Custa 20 centavos. Ela consumiu 220 kWh. Isso vai representar quanto em dinheiro, né? Quilowatt-hora cai com quilowatt-hora, a resposta vai ficar em real. Né? Então, faço propriedades meios pelos extremos. X vezes 1 dá X. 220, aí fica 220 vezes 0,2, né? Isso aqui vai dar um valor em dinheiro. Isso aqui, se eu não me engano, vai dar quanto? Calculadora. 220 vezes 0,2. Isso vai dar 44, né? X aí vai dar 44 reais. A pessoa gastou aí devido ao consumo de 220 kWh, tá bom? Então, vamos ver qual é a resposta se tem esses 44. Tem letra E, né? Como estava aqui no nosso gabarito, tá bom? Alguma dúvida aí? Alguma dúvida? Nenhuma, né? Então, vamos ver o que está faltando aqui, né? Fizemos essa questão. Falta essa questão aqui também, que mostrar um pouco de circuitos elétricos. Vamos ver essa aqui. Um estudante precisando instalar um computador, um monitor e uma lâmpada em seu quarto, verificou que precisaria fazer a instalação de 2 tomadas e um interruptor na rede elétrica. Decidiu esboçar com antecedência o esquema elétrico. O circuito deve ser tal que as tomadas e a lâmpada devem estar submetidas à tensão nominal da rede elétrica e a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor sem afetar os outros dispositivos. Pensou, né? Então, olha só. Quando você tem um circuito elétrico como esse, que é residencial, todos os equipamentos elétricos, independente de quem seja, todos os equipamentos elétricos devem estar submetidos à mesma tensão. Para estarem submetidos à mesma tensão elétrica, eles necessariamente têm que estar todos ligados em paralelo. Então, vai ter uma lâmpada, mencionou uma lâmpada, né? Uma lâmpada que tem que estar ligada no interruptor. Então, todos eles têm que estar submetidos à mesma tensão elétrica. Então, todos têm que estar ligados em paralelo. Paralelo. Nossa aula vai até que horas? Deixa eu ver se vai dar tempo a gente falar sobre associação paralela. Até 6h50. Show de bola. Vai dar tempo a gente falar um pouquinho sobre ligação em paralelo. Eu queria mencionar antes ligação em série, com a questão que tem a questão, se eu não me engano, é a questão 4, mas já que a gente está falando sobre circuito elétrico residencial, não tem problema não. Então, olha só. Então, aqui eu tenho um esquema de que poderia ser um circuito elétrico residencial. Claro que com os valores aqui, se fosse circuito elétrico residencial, aqui seria uma fonte de corrente alternada, a tensão seria alternada, seriam os nossos 220 volts, né? Aqui eu tenho todos os equipamentos submetidos à mesma tensão elétrica. Olha só. Aqui, se aqui é 9 volts, na verdade, a gente pega aqui, né? 9 volts. Aqui também vai ser 9 volts. E a tensão aqui também, a qual a lâmpada está submetida, também é 9 volts. Isso aqui é um exemplo de um circuito elétrico em que os dispositivos elétricos são ligados em paralelo. Aqui é o caso em que, se eu pegar, olha só, a lâmpada está desligada, né?
eu posso ligar e desligar a lâmpada apenas abrindo ou fechando esse interruptor. Então, se eu abrir ou fechar o interruptor, não atrapalha de forma alguma. Notem que o fato da lâmpada estar desligada, não atrapalha em forma alguma o funcionamento tanto desse equipamento como do outro aqui. A corrente ainda continua. Aí, se eu ligar, mais uma vez, não afeta em nada. É tanto que, ó, eu tenho um outro perímetro aqui, a corrente aqui é de 0,9, a corrente aqui também é de 0,9. Olha só, se eu desligar aqui, ó, não altera em nada a corrente elétrica aqui. Nem a corrente elétrica, nem a tensão nos dispositivos. Que tipo de ligação é essa? É a ligação em paralelo. Na sua casa, pensa um pouco agora, na sua casa, o fato de você ligar ou desligar uma lâmpada vai afetar o funcionamento dos outros equipamentos? O fato de você ligar ou desligar uma lâmpada afeta o funcionamento dos outros equipamentos? Não, pelo menos não esperado, né? Não, o esperado é que não ocorra, né? Então, por que ocorre? Por que o fato de você ligar ou desligar uma lâmpada não afeta o funcionamento dos equipamentos da sua casa? Porque as ligações são feitas em paralelo. Só que, olha só, imagine que o estudante, ao invés de botar a lâmpada bem aqui, ele tenha feito um esquema em que ele botou a lâmpada bem aqui, ó. Tira até esse interruptor aqui. Olha só o que aconteceria se o estudante pegasse e botasse a lâmpada bem aqui, ó. A lâmpada é o interruptor. Pronto. Gente, aqui ele fechou o circuito, ó, não tem como a corrente passar aqui. Esses equipamentos aqui só vão funcionar, eles só vão funcionar se o interruptor estiver aberto, porque aí vai ter um caminho fechado para a corrente elétrica. Uma vez que eu ligasse ou abrisse o interruptor, desligasse o interruptor aqui, interrompi o funcionamento dos outros. Então, esse tipo de ligação aqui não é uma ligação correta, ok? Essa ligação aqui é onde mostra a lâmpada ligada em série com esse circuito aqui formado por esses dois resistores, como iremos ver, porque aqui esses dois resistores aqui estão associados em paralelo. O resultante deles, ou o resistor equivalente, vai estar ligado em série com a lâmpada. Então, quando a lâmpada abrir ou queimar, interrompe o circuito como um todo, tá bom? Então, vamos olhar lá a nossa questão do Enem, onde é que tem a parte correta. Vamos lá. Aqui está a lâmpada está o tempo todo ligada aqui, ó. A lâmpada está o tempo todo ligada, assim como os interruptores, tá bom? Então, está o tempo todo. Aqui, nesse outro caso, tem um interruptor que está ligado, só que, nota, a lâmpada e esse outro interruptor só vão, e essa tomada, só vão funcionar depois que eu fechar essa chave aqui, ó. Como é que seria esse esquema aí, professor, nesse PHET aí? Eu vou tirar aqui minha lâmpada. Para cá a lâmpada. Ok. Eu pego, tirar essa parte bem aqui. Olha só. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Tirar esse voltímetro aqui, vá para lá. Vai lá, amperímetro. Aí eu vou, pego um interruptor e ponho bem aqui, ó. Embora eles estejam ligados em paralelo, né, tanto a lâmpada quanto esse resistor aqui, eles estão ligados em paralelo, né? Não abri o circuito aqui para ligar a lâmpada, tá bom? Eles estão ligados em paralelo. Noto que eles não funcionam. É o que aparece aqui nessa letra B bem aqui, ó. Olha só, o interruptor aqui está todo ligado, essa tomada aqui está o tempo todo ligada, que poderia representar aqui esse nosso resistor, mas esses dois aqui só vão poder funcionar uma vez que eu ligo o interruptor. Aí sim, quando eu ligo o interruptor, liga a lâmpada e liga a tomada. Então, mas só que o que acontece? A questão pede que as tomadas fiquem o tempo todo ligadas. E só a lâmpada é que pode ser ligada ou desligada por interruptor. Então, não seria a letra B também, né? O interruptor aqui não está servindo de nada, não está ligando nem desligando nada aqui, né? Que está mantendo ligado o tempo todo a lâmpada e as duas tomadas. Nota, esse circuito aqui não vai funcionar enquanto o interruptor não ligar. Ou seja,
a tomada, essas tomadas e a lâmpada não vão funcionar enquanto esse interruptor aqui não estiver ligado. Além do mais, as tomadas com a outra estão ligadas em série, e elas devem estar submetidas à mesma tensão. Para estarem submetidas à mesma tensão nominal, essa tomada e a outra tem que aparecer como está aqui, ó. Elas têm que aparecer em paralelo, né? Aqui eu noto que esse aqui está em série com a lâmpada, inclusive tem um interruptor que está aberto. Esse circuito aqui, como todo, só funcionaria se esse interruptor fosse fechado, né, no caso aqui, né, fosse fechado, ok? E eu noto que todos os equipamentos aqui estão ligados de uma forma em série, tá? Agora, nota, essas duas tomadas aparecem o tempo todo ligadas, que é o que é de fato preciso, né, o circuito tem que ter as tomadas, deve estar submetidas à mesma tensão nominal, e a lâmpada deve ser ligada ou desligada por interruptor sem afetar os outros dispositivos. Então, nesse caso aqui, está correta essa ligação, os interruptores ficam ligados na mesma tensão nominal, eles não precisam estar ligados ou desligados com o interruptor, como é o caso da lâmpada. Essa lâmpada só vai funcionar quando eu pegar o interruptor e baixar, ok? Então, eu posso abrir ou fechar, eu posso ligar ou desligar a lâmpada sem interromper o funcionamento dessas duas tomadas aqui. Deu para entender, turma? Alguma dúvida aí até o momento? No caso da alternativa A, se aquele interruptor fechasse, haveria um curto-circuito? Com certeza haveria um curto-circuito. Se você notar bem aqui, né? Bom, a gente pode até fazer essa simulação aqui, ó. Olha só a simulação. Como é que é um curto-circuito? Olha só, galera, para vocês verem o que o nosso amigo está querendo falar. Então, deixa eu ver aqui. Eu boto aqui, né? Aí vou botar um interruptor. Quando eu boto aqui, é como se eu estivesse pegando um arame e botando nos dois pinos da minha tomada. Tá como se eu estivesse causando um curto-circuito. Olha só. Tá vendo? E, inclusive, deixa de passar corrente elétrica aqui para passar corrente elétrica só nesse dispositivo, porque ele apresenta uma resistência muito baixa. Então, a corrente, ela passa a ter uma prioridade maior aqui, ó. Ok? Então, aí seria o curto, tá certo? Tá corretíssimo, viu, querido? Beleza? Então, vamos lá. Agora, vamos falar um pouquinho sobre uma outra forma. A gente já fez aqui a questão A1. Eu ia falar agora sobre a tipo de ligação aqui, ó. Já que a gente está com o nosso PHT e falando de circuito paralelo, eu vou montar esse circuito aqui. Olha só, são 3 lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria representa resistência interna desprezível. A gente vai chegar a falar isso quando estiver falando de geradores, acho que na próxima aula dá tempo. E os fios possuem resistência nula, né? Um técnico fez as seguintes análises do circuito. São 3 lâmpadas idênticas, L1, L2 e a bateria aqui. Então, eu vou rapidinho aqui no nosso PHT. Vamos facilitar aqui, né? Lâmpada, lâmpada e lâmpada. E uma bateria. Aí vem aqui. Vamos montar nosso circuito aqui rápido. Tentar montar bem rápido. Essa é uma das questões bem fáceis. Vocês vão ver, vão conseguir compreender agora. Pode até ajustar os valores aqui para ficar um valor bem legal. E é uma associação também em paralelo, como vocês podem notar, né? Eu não estou tendo que abrir um circuito aqui para botar uma lâmpada, né? Como se eu fizesse isso aqui, ó. Aí sim seria uma ligação em série. Eu estaria abrindo um circuito aqui, né? Uma parte aqui para conectar a lâmpada, né? Ou seja, uma logo após a outra, mas não é isso que a questão está dando, né? Ok? Vou ajustar aqui o valor delas, 10, 10, 10. Vou botar aqui também, vou botar aqui 30 volts. Melhor. 10 volts mesmo, tá bom. Olha só, eu tenho uma lâmpada aqui de 10 ohms ligadas a uma fonte de tensão de 10 volts, né? A gente sabe que a corrente que vai circular ela de acordo com a primeira lei de Ohm vai ser de 1 ampere. Então, é essa corrente aqui, né? Lembrando aqui da lei de Ohm, né? De novo.
não é isso? A lâmpada lá tem uma resistência elétrica de 10 ohms. Está submetida a uma fonte de tensão de 10 volts. Então, qual é a corrente elétrica que vai passar por ela, né? Então, você tem U... Opa! Você tem U igual a R vezes I, né? U é de 10, a resistência de 10, daqui eu pego o valor da corrente. I vai ser 10 sobre 10, que vai dar 1, né? Ok? Vai dar 1 ampere, tá bom? Então, olha só. Essas, como elas são idênticas, essas lâmpadas, então cada uma dessas lâmpadas vai demandar 1 ampere. Vai ser 1 ampere aqui, vai ser 1 ampere aqui também, ok? Então, olha só, a corrente que entra é a mesma corrente que sai. Então, se entra 1 ampere de corrente, vai sair também 1 ampere de corrente. Se entra 1 ampere de corrente, vai sair também 1 ampere de corrente, tá bom? 1 ampere de corrente entrando, vai sair 1 ampere de corrente. Então, como as três, cada uma dessas demanda 1 ampere de corrente, então ela vai pegar quanto da bateria? Ela vai pegar 3 ampere. Olha lá. Então, ela está demandando 3 amperes essas lâmpadas aqui, tá bom? 2 lâmpadas só ia demandar 2 amperes. Uma lâmpada só ia demandar 1 ampere. Então, nota, está indo 3 amperes aqui, ó. Chegou bem aqui os 3 amperes. 1 ampere vai para cá. Olha só. 1 ampere vai para cá. E vai 2 amperes para cá, ó. Olha lá. Aí o que acontece? Quando chega bem nesse ponto, bem aqui de novo, cada um desses pontos aqui é chamado de nó. Então, chegou bem aqui o nó, a corrente se divide. Vai 1 ampere para cá, porque ela demanda 1 ampere, e vai os outros 2 ampere aqui. Por que vai 2 ampere aqui? Porque cada uma outra dessas lâmpadas aqui demanda 1 ampere. Aí, quando chega bem aqui nesse outro ponto, nesse nó bem aqui, chega bem nesse nó aqui, vai 1 ampere para cá e 1 ampere para lá. Aí, nota, está indo 1 ampere aqui. Quando chega bem aqui nesse ponto, esses 1 ampere daqui encontra com 1 ampere daqui. De novo, ficando quantos ampere? 2 ampere, tá bom? Aí tá, tem 2 ampere aqui descendo e 1 ampere aqui também. Quando ele chega bem aqui, ele se recombina para dar de novo o quê? Os 3 ampere. Tudo bem? Deu para entender essa parte, gente? Que é nesses nós onde a corrente se divide? Aí, pelo princípio de conservação da carga, a quantidade de carga que entra é a mesma quantidade de carga que sai. Então, se está saindo 3 ampere, porque entrou 3 ampere, tá bom? Alguma dúvida aí? Nenhuma. Fica bem mais fácil de entender com esse aplicativo, não fica? Com certeza. Beleza. Eu gosto muito de usar esse aplicativo. É tanto que, olha só como a questão do Enem fica bem fácil de responder. Então, o técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D, E, e rotulou essas correntes com IA, IA, IB, IC, ID e E, né? Respectivamente. A gente sabe que a corrente que está saindo é a mesma corrente que está o quê? Entrando, né? Ou seja, por uma questão aqui, a gente já sabe... Deixa eu ver, vem. Aqui. Por uma questão, a gente já sabe que IA é igual a I, não é isso? E a gente sabe também que IC, a corrente que passa por IC, como as lâmpadas são idênticas, é igual a ID. Não é isso? Então, a gente pode ir atrás de uma opção como essa, onde A é igual a IE e IC é igual a ID. Resposta correta é a letra A. Viu, gente, como fica fácil? Alguma dúvida aí? Oi? Nenhuma. Tranquilo, né? Então, vamos lá para outro tipo de associação aqui, que é uma das associações mais fáceis. A associação em paralelo vai acabar ficando para a próxima aula, tá? Que aí eu entro com o estudo de geradores. Mas vamos montar um outro circuito aqui. Eu tenho falado muito em associação em paralelo, mas há um outro tipo de associação, que é a associação em série, que é o que trata essa questão do Enem de 2014. Infelizmente, eu não vou conseguir montar 44 lâmpadas ligadas em série, tá? Mas eu vou mostrar a ideia de como seria essa ligação, tá? Olha só. Digamos que eu, em vez de ser 44 lâmpadas, eu só boto 4 lâmpadas. Vou botar 4 lâmpadas.
4 lâmpadas ligadas a uma fonte de tensão, vou botar aqui uma fonte de tensão de 40 volts. Só para facilitar os cálculos, tá? Então, olha só a diferença agora que há entre uma ligação e outra, né? Uma está sendo ligada após a outra. Esse tipo de ligação é chamada ligação em série, tá? Então, estou fazendo a ligação aqui em série. Vou pegar aqui o interruptor só para ligar e desligar o meu circuito, tá bom? Nesse tipo de ligação em série, como a gente vai ver agora, se uma der problema, se uma der defeito, se uma queimar, vai interromper o funcionamento de todas as outras lâmpadas, diferentemente de uma ligação em paralelo, em que uma deixando de funcionar, mantém as outras em funcionamento, como é na nossa casa, né? O fato de você desligar uma lâmpada não desliga as demais, né? Ok? Então, olha só, aqui eu tenho uma ligação em série, onde uma é ligada após a outra, tá? Acontece se eu interromper esse circuito em qualquer momento, desliga o circuito como um todo, tá? Então, se qualquer lâmpada dessa der problema, tanto faz ser a primeira, a segunda ou a última aqui, der problema, ela queimar aqui, ela interrompe o circuito como um todo. Isso é muito comum em pisca-pisca de árvore de Natal, tá? Quando você tem um trecho todinho que parou de funcionar, é porque você vai ver lá, tem uma lâmpadazinha lá que deu defeito, queimou, né? Partiu o filamento, tá bom? Aí vamos lá para as questões, né? A primeira questão que a gente vê, olha só, eu tinha mostrado que a tensão a qual na verdade, esse gerador é de 40 volts, né? Eu ajustei para 40 volts, é a mesma tensão aqui da minha associação como um todo, né? Está associado em 40 volts. Só que o que acontece? Esses 40 volts, eles vão ficar divididos entre cada uma dessas lâmpadas aqui. Cada uma dessas lâmpadas vai produzir o que a gente chama de queda de potencial, elas sendo idênticas, são todas idênticas, tá? 10, 10 ohms, 10 ohms, 10 ohms. Elas são idênticas, então cada uma vai produzir uma queda de tensão de quanto? Olha lá. Cada uma vai produzir uma queda de tensão de 10 volts. Essa aqui produzir uma queda de tensão de 10 volts. Vamos ver essa aqui. Essa aqui vai produzir uma queda de tensão de 10 volts. Essa aqui vai produzir também, de novo, uma queda de tensão de 10 volts, por serem idênticas, né? E 10 volts. Claro que se eu pegar a queda de tensão em 2 lâmpadas, vai dar 20 volts. Se eu pegar em 3 lâmpadas, vai dar 30 volts, porque cada um é 10, então 10, 20, 30, né? Aí, se eu pegar nas 4, vai dar os meus 40 volts, tá bom? A minha questão, ela está falando o seguinte, eu vou até copiar aqui e vou botar lá pro... A minha questão está falando... Venha para cá, meu filho. Pronto. A minha questão está falando em 44 lâmpadas ligadas em série. Eita, eu ia gastar bastante do PHET ali, não ia dar espaço ali na minha plataforma. São 44 lâmpadas ligadas em série, numa residência numa tensão de 220 volts. Ou seja, eu vou pegar aqueles 220 volts e vou dividir por quanto? Vou pegar aqueles 220 volts e dividir para as 44 lâmpadas. Dividir para 44 lâmpadas. 220 dividido para 44... A gente já fez até essa conta aqui, né? Dividido para 44. Opa. Vai dar 5. Ou seja, cada lâmpada dessa, cada lâmpada vai produzir uma queda de tensão de quanto? Queda de tensão de 5 volts, ok? Então, as 44 juntas vai produzir uma queda de tensão de 220, isso porque elas estão ligadas em série, não é isso? E a tomada pode fornecer no máximo 4 amperes de intensidade de corrente, né? Olha só, aí vamos lá para uma outra questão. A tomada pode fornecer 4 amperes de intensidade de corrente. Quais as especificações das lâmpadas que devem ser utilizadas para obter o máximo de potência de iluminação?
o máximo de potência de iluminação é quando estiver fornecendo a maior corrente. Então, a maior corrente é de 4 amperes. Agora, vamos para o último detalhe da nossa ligação em série. Vou pegar aqui meu medidor de corrente. Meu medidor de corrente está dizendo que está dando uma corrente de 1 ampere. Tanto na entrada quanto na saída, como a gente já esperava, né? A quantidade que entra é a mesma quantidade que sai, né? Noto que, vamos ver qual é a corrente que passa nessa lâmpada aqui. A corrente que está passando nessa lâmpada aqui é de 1 ampere. Vamos ver quanto é que é a corrente que está passando nessa lâmpada bem aqui. Também é de 1 ampere. Aqui também está passando uma corrente de 1 ampere. E aqui também está passando a corrente de 1 ampere. Ou seja, a corrente em todas as resistências é a mesma. Então, se passa 1 ampere nessa lâmpada, vai passar 1 ampere nessa outra, 1 ampere também, 1 ampere nessa outra aqui também. Tá bom? Então, é basicamente isso. É o que eu tinha na minha apresentação quando eu ia na associação de resistores. Ó. Aqui é a minha associação em série. Todos os resistores são percorridos. Aqui é um exemplo de uma associação em série. Um resistor após o outro, né? Aqui é dizendo que a queda de potencial total é a soma da queda de potencial de cada uma. Aqui é como se fossem as 44 lâmpadas, e aqui seria os 220, né? Então, seria 220, os nossos 220 volts. Aqui, se tivessem 44 lâmpadas, né? Com 3 pontinhos aqui, R44. Aqui é os 3 pontinhos para dizer que é ad infinito, né? Na verdade, bem aqui, ó. Aí teria R3, R4, R5, até o R44. Aí, claro que cada usinho desse aqui, né? Aqui o 44, aqui teria os 3 pontinhos. Aqui seria 5, 5, até o 44 ia dar os 220 volts. Ou seja, a tensão total é a soma da tensão 1, mais o 2, mais o 3, mais até o 44. Para dar o total dos 220, ok? Eu vou voltar também na associação em série na próxima aula, para não ficar algo tão corrido. Mas o que a gente precisa entender é que, na associação em série, todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica I. Logo, a intensidade da corrente é igual para todos, tá bom? Então, vamos lá. O que está querendo dizer com isso? Então, eu tenho cada lâmpadazinha como essa. Cada lâmpadazinha como essa está sujeita a uma tensão de 5 volts e vai passar por ela uma corrente de 4 amperes, né? Porque a corrente vai ser a mesma para todas as lâmpadas, e a corrente é a mesma para todas as lâmpadas, que vai fornecer é 4 amperes. Então, eu noto que eu tenho uma lâmpada aqui, que vai estar submetida a uma tensão de 5 volts, né? Porque cada uma delas vai produzir uma queda de tensão de 5 volts, e por ela vai percorrer uma corrente de 4 amperes, porque a corrente é a mesma em todas elas. Aí, qual é a potência máxima de quais as especificações das lâmpadas? As lâmpadas têm que ser de 5 volts. Então, eu já eliminaria essa aqui e essa aqui. Então, as lâmpadas, cada uma tem que ser de 5 volts. Para somadas, as 44 dá uma queda de tensão de 220. E agora ela pergunta qual é a especificação no caso da potência. Aqui, ó, potência em watts, né? Como é que eu calculo a potência? Aí, vou lá na aula passada. A potência nada mais é que o produto da tensão pela corrente. A tensão a qual ela vai ter que ser especificação é de 5 volts, e a corrente que vai passar por ela é de 4 amperes. Por que a corrente que vai passar por ela é de 4 amperes? Ele quer o brilho de intensidade máxima, né? De máxima potência. E a gente está vendo aqui de novo na nossa apresentação, todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica I, né? Logo, a intensidade da corrente elétrica vai ser igual para todos. E é igual para todos que vai ser quanto? 4 amperes. Tá bom? Isso vai dar uma potência de quanto? 5 vezes 4 vai dar 20. No caso, 20 watts. Então, as especificações da lâmpada vai ter que ser de 5 volts e 20 watts de potência. Alguma dúvida aí? Nenhuma. Tudo certo. Tá tudo certo, né? Ok. Deixa eu ver aqui agora no chat aqui, né? Dá para notar na ilustração da corrente de elétrons, né? Certo, José. José, inclusive, só para... Não sei se você estava aqui na aula passada, esse sentido aqui é o sentido real, né? São os elétrons, né? Que vão do polo negativo para o polo positivo. O que a gente lida mais é com o sentido convencional, né? Que é do polo positivo para o polo
negativo, tá bom? Esse aplicativo aqui é maravilhoso, muito bom para estudo de circuitos elétricos, não só estudo de circuitos elétricos, como vários outros estudos. Eu sempre que eu posso, eu utilizo ele nas minhas aulas, principalmente agora que a gente está no momento remoto e não dá para ir para o laboratório, tá bom? Então, o sentido real e o sentido convencional da corrente. Alguma dúvida? Para repetir, C é igual a D na C. Sim, sim, posso sim. Olha só, a gente tinha visto que essas lâmpadas são idênticas, né? Lembra quando eu botei um perímetro? Botei um perímetro, aqui é um ampere. Quando chegava bem aqui em C, a corrente que entra é a mesma corrente que sai, que é um ampere. Aqui, essa lâmpada aqui, por ser idêntica, ela também vai demandar uma corrente de 1 ampere. E vai sair também aqui 1 ampere. Ou seja, no ponto C e no ponto D, as correntes são iguais. Ou seja, a intensidade da corrente é igual à intensidade da corrente em ID. Tá bom? Tudo bem? Porque, pelo fato das especificações serem iguais das lâmpadas, tá bom? A corrente que entra sendo a mesma corrente que sai. A corrente que entra sendo a mesma corrente que sai. E ficou um pouquinho grande, né? Ok? Então, entrou aqui 1 ampere. Bem aqui sai também 1 ampere. Aqui, como ela é idêntica, ela vai demandar a mesma corrente. Vai entrar 1 ampere e vai sair 1 ampere. Ou seja, essas correntes aqui são iguais. E C é igual a ID. Tá bom? E a corrente que entra, a corrente total que sai, é a mesma corrente que entra, né? Ou seja, a corrente em IE, em E aqui, né? É a mesma corrente em IA, né? Ok? Deu para compreender um pouco? Isso é porque as especificações são iguais, tá bom? Não, sem problema. Pode perguntar. Tá? Então, galerinha, a gente está ficando por aqui. Na próxima aula eu volto a falar sobre associação de resistores, tá? E também geradores elétricos, que dá para encaixar a associação de resistores com associação de geradores elétricos. Algumas questões do Enem cobram associação de geradores, tá bom? Aí ficou faltando uma questão agora dessa apostila, a gente fez as 7, mas eu levo essa outra questão que ficou faltando para a próxima aula, tá bom? Acho que foi uma que é a associação em paralelo, que é bem tranquila, é bem simples. Dá para montar esse circuito no PHT, tá bom? Alguma dúvida? Então, próxima aula, convida aí mais gente de outro lugar, tá bom? Para assistir a aula de física. Física às vezes não é tão chato, não. Às vezes dá para entender um pouquinho. Tchau, até mais. Valeu, obrigado, Luana. Tchau. Obrigado, Kívia. Valeu, Carlos. Até. Obrigado, professor. Pessoal, amanhã tem aula. Amanhã não. Segunda-feira tem aula de química, tá? Até.